aqui, né? A Núbia de Estratégia, Sim. sabe que ela vem Sim. aqui. Ela falou que ela, com recém-nascido, ela estudou por 40 dias pro concurso do INSS. Ela falou que ela engordou 20 quilos, lembra que ela falou? Caramba. Ela engordou 20 quilos estudando para concurso público, depois ela foi pra academia. Ela falou, gente, depois eu fui pra academia, depois que eu passei, eu tava bem e tal. Mas é o que você falou, é a pessoa ela se entregar. E aí, em cima disso, eu queria te perguntar, você é um ser humano como qualquer outro, eu quero que você dê a real pra mim, pra todos nós. Você procrastinava muito? Demais. Demais. Como quase toda pessoa com Porque a hiperatividade. pessoa que tá te vendo agora... Você é hiperativa? Sou. Porque a pessoa que tá te vendo agora, quando ela ouvir você falar demais, a pessoa faz assim, ai, que bom, nossa, que que bom. bom. Achei que era só que eu. bom, pensei que era Achei só que era eu. só comigo. Eu queria que você falasse um pouco Meu disso. Deus do céu. E é assim, esses dias, ó, só pra dar um exemplo, essa semana eu tava conversando lá com minha família na Semana Santa, e aí minha mãe contou uma história de quando eu tinha que entregar a monografia da faculdade. E aí ela disse que só tava olhando. Era eu indo dançar forró, fazendo não sei o quê, prova da OAB, tal. E aí minha mãe, ela chegou num ponto que ela ficou tão nervosa que ela falou assim, Priscila, por favor... Você precisa você tá no final da sua faculdade, você precisa entregar a sua monografia. Para de ficar indo pra forró e pra não sei o quê. Aí ela disse que em 15 dias eu sentei e fiz o negócio. Então, assim, realmente eu acho que é da minha natureza ser bem procrastinadora mesmo. Só que, como que eu pensei naquela época, né? Eu procrastinava e eu precisei encontrar dentro dos estudos uma forma que me agradasse pra estudar. Então, assim, não é que o estudo era feliz, animado, não era isso. Mas dentre todas as opções que existia, eu precisei pensar assim, como que eu, Priscila, consigo ficar mais tempo aqui estudando? Então, esse negócio que você falou que ela engordou. Gente, eu abri a gaveta, não é um exemplo pra todo mundo, tá? Não é um exemplo de saúde, as nutricionistas que me Arsenal. desculpem, tá? Mas na minha gaveta era só Pringles... chocolate, tudo que me dava um pouquinho de up ali, só pra dar uma animação pra eu começar a estudar. Então, assim, minha alimentação realmente ficou muito ruim nessa época, não foi das melhores. Então, às vezes, só o ato de eu pegar ali um chocolate, alguma coisa, já me dava uma pequena animação pra ficar ali. Outra coisa, eu não gostava de ficar só vendo a videoaula ou só lendo, aquilo me deixava mais cansada e eu acabava procrastinando muito. Então, eu sempre tinha que ter uma forma de colocar ali uma escrita ou variar as formas de estudar. Então, ao invés de ficar o dia inteiro com 3 disciplinas, por exemplo, supondo que eu ia estudar 3 disciplinas naquele dia, aí as 3 eram videoaulas. Não. Era sempre uma eu estudava, outra eu fazia questão, outra eu revisava. Sempre assim. Porque aí eu mudava o estímulo que eu tinha para poder me manter ali estudando. Porque senão, com certeza, a segunda disciplina eu já não ia conseguir mais, já ia falar, não, amanhã eu vejo, estou muito cansada hoje, amanhã eu faço. Então, eu nunca ficava só vendo aula o dia inteiro, ou o tempo que eu tivesse. Eu sempre tentava conciliar várias formas de estudar. Fazer questão, ou revisar lendo o meu caderno, ou assistir a videoaula. Às vezes, eu tentava falar. Quando era um assunto muito difícil para mim, eu tentava falar como se eu estivesse dando uma palestra. Sabe? Tentar, legal. assim... trazer Isso é como legal. que seria, como que eu falaria isso sendo uma professora ensinando esse assunto. Aí eu via que eu não sabia nada. Nossa, aí que eu não sabia nada. Você sabe que você não aprendeu nada. Teve uma época mesmo, eu brincava muito, eu falava que antes de eu ser aprovada, a minha cachorrinha foi. Porque era pra ela que eu contava tudo. Tá. Eu pegava ela e falava, Mel, olha só. Vamos à aula de Vamos hoje. à aula de... Eu tinha que encontrar maneiras naquele dia específico. Então, assim, eu precisava... pegar outros estímulos para me manter estudando, porque eu sabia que se eu entrasse no primeiro pé da procrastinação, eu iria levar, e aí é um dia, outro dia, e assim quando eu via, eu já estava com o cronograma todo atrasado. Então, eu acho que mudar os estímulos de estudo fez com que diminuísse muito o meu índice de procrastinação, embora eu continuasse procrastinando, Sim, tá? como um ser humano Só que normal. não a ponto de deixar de lado ou nunca mais pegar aquilo, né? Que tem gente que às vezes estuda 2 semanas e passa 3 meses parado. Não era assim, não dava pra ser assim. Então eu tentava alternar esses estímulos. E apesar disso, de você dizer que você procrastinava nesse espaço do primeiro TRT até o último, que foi o da Bahia, né? Sim. Você, nesse tempo, você parou de estudar? Não parei de estudar. Eu tive momentos de tristeza. Tá. Aqueles momentos de... Cara, acho que eu não vou conseguir. Então, às vezes, eu ficava
alguns dias, uma semana, pensava assim, Batia a enrolando. bad. Hashtag chateada, né? Chateada. Mas eu nunca parei 100%. Mas por quê? Porque eu queimei os barcos. Porque eu não tinha um plano B. Então, assim, eu não pensava mesmo no que eu poderia ser, eu poderia fazer. Não, se eu parasse ali de estudar, eu ia ter que, literal, começar do zero qualquer coisa. Porque eu tinha parado a minha vida para poder estudar. Então, eu não ficava pensando nos planos extras, né, que seria se eu não tivesse sido aprovada, e isso fazia com que eu voltasse mais rápido a estudar quando eu ficava ruim, quando eu ficava triste, naquela bad. Mas dava vontade de desistir? Dava, muita, Dava. Nossa senhora, muita vontade. E aí depois eu parava e falei, gente, eu vou fazer o quê? Eu não E tenho o seu talento. forró? Mas eu tô aqui agora e meu forró? Podia estar no forró, forró, né? né? Eu tô aqui Podia ser um agora. forrozinho, meu né? Deus do céu. Como que eu vou, né? Porque assim, o que dá prazer pra gente, a maior coisa que dá prazer pra gente é o prazer imediato. Sim. Né? A gente brinca aqui falando, a pessoa que assiste a gente não tem coragem de assinar um concursos ou um tech concurso, que a pessoa às vezes vai pagar por mês aí uns R$25, 30, mas ela tem coragem de 3 vezes, 4 vezes no mês numa temaqueria Sim, e pegar um pagar- temaki de R$25. Sim. No final a pessoa, por quê? Porque o temaki vai dar o prazer imediato pra ela, a pessoa vai ter o prazer de comer o temaki. Agora o que concurso? E ela vai comer ele naquela hora, né? vai comer Acabou, naquele acabou. momento. Você não vai comprar o Você- temaki e falar É. daqui a 3 meses. Não, eu comi o temaki, então tô feliz. Eu pago esse temaki, não tem problema. Agora vai pagar R$25 numa plataforma. Pô, mas pagar pra quê? Eu não vou estudar, eu me conheço. Vai ficar lá, né? Essa que é a diferença. Por isso que eu te perguntei se nesse momento, apesar de tudo, você queimou os barcos, você não tinha plano B, se passava na sua cabeça em desistir. Passava muito na minha cabeça. E isso que você falou do prazer de imediato era a minha gavetinha lá O Pringles. de Pringles, de aquelas balinhas finas. Kit Balinha fina. Nossa, balinha fina. Até Nossa. hoje eu tenho até uma memória afetiva já com essa combinação. Ó, mas de é uma bala fina e delícia essa Pringles. balinha. Nutricionistas, me desculpem, mas não tive memória afetiva com brócolis. Isso é um perigo, né? Deixa eu comer um brócolis, não tô conseguindo estudar aqui. A gente Comer um tinha- aspargo A gente agora. tinha pensado em colocar as balinhas finas aqui, mas a gente falou, aí não ia sair entrevista, a gente ia ficar aqui. Correndo o tempo Acabou, vai lá, inteiro. vamos comprar mais balinha fina, vamos comer mais balinha Pois é, fina. até hoje eu Era falo os que é comércios o não gosto para. da minha época de concurso é esse. Entendeu? Era o seu refúgio, né? Era meu refúgio. E claro, por exemplo, como eu falei, tinha esse grupo, né? Esse pessoal que eu ia às vezes pra dançar forró, eu fazia aula de forró na época. Isso também era um refúgio pra mim, porque era uma atividade física. Tanto que chegou um momento, que foi um momento que eu já tava prestes a ser aprovada, ainda não sabia, mas estava prestes a ser aprovada, que eu não fazia nenhuma atividade física, era só ir nessa dança aí do forró. Era só isso, eu não fazia caminhada, não fazia mais nada. Então era só aquele momento que eu tinha pra dançar e suar um pouco, e aí depois voltava pra casa e aí continuava, sabe? Eu acho que eu ia 2 vezes por semana, alguma coisa assim. Principalmente nos sábados. Sábados que era o dia que eu ia mais tranquila, porque eu já tinha tentado ali estudar, né, durante a semana. Então, se eu não tivesse estudado bem durante a semana, aí no sábado eu já não iria, já não saía, assim. Mas eu tentava conciliar um pouco, sabe? Essa foi a minha válvula de escape na época. Temporário. Então,